A vocês, sejam bem-vindos ao anfiteatro dessa Casa de Leis. Sintam-se em casa, gostaríamos que vocês voltassem sempre. Boa noite também a vocês que nos acompanham através da TV Foto Bruna. Havendo o número legal, esta presidência, sob a proteção de Deus, declara aberta a 36ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Solicito a todos que se postem adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município. Trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade e
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 24 dias do mês de novembro de 2014, às 20 horas, sob a presidência da vereadora Franci Policatti, secretariada pelos vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral, e com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocada em discussão, foi feita a votação, sendo aprovada por unanimidade. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias. Expediente do Poder Executivo, encaminhando resposta às solicitações da Casa de Leis. Expediente de terceiros e apresentado emenda número 5 de 2014, da autoria vereador Festo José Silvério, que foi encaminhada às comissões competentes. Palavra no expediente. Não houve inscrito. Ordem do dia. Projeto de lei número 34, de autoria do Poder Executivo, que trata das subvenções para o exercício de 2015, aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de lei número 18, de autoria do vereador Chiquinho do PT, Franci Policatti, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque, aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de lei número 25, de autoria dos vereadores Chiquinho do PT, Franci Policatti, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque, retirado da pauta a pedido dos autores. Projeto de lei número 32, de autoria dos vereadores Chiquinho do PT, Franci Policatti, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral, retirado da pauta a pedido dos autores. Projeto de lei número 34, de autoria do vereador Chiquinho do PT, Franci Policatti, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque, aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de lei número 37, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 41, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em única discussão. Emenda à Lei Orgânica Municipal número 3, de autoria de todos os vereadores, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Explicação pessoal, não houve inscrito. Encerramento de trabalho. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente, às 21 horas, agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão ordinária será no dia 1º de dezembro de 2014 e declarou encerrada a presente sessão, lavrando esta ata que, se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do material de expediente. Expediente recebido do Poder Executivo. Projeto de lei número 44. Dispõe sobre a criação do Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, e dá outras providências.
Projeto de Lei 44 de 2014, sobre dispõe criação do Serviço de Informação ao Cidadão SIC, será encaminhado às comissões competentes. Ofício número 801, assunto: cumprimentando, venho pela presente, em resposta ao ofício da Câmara Municipal 154, informar que, em virtude do baixo número de terrenos disponíveis no cemitério local, estamos atendendo somente as famílias que necessitem em consequência de morte nas referidas famílias. Esclarecemos que estamos canalizando esforços quanto à aquisição de nova área para ampliação do referido cemitério. Assunto ofício número e resposta ao ofício número 151, efetuado pelos vereadores Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Passaremos agora à leitura do expediente recebido de terceiros. Convites: Formandos 2014, EMF Álvares Machado, 9º ano, dia 17 de dezembro de 2014, horário às 19h30, local ginásio da escola, culto ecumênico, homenagem aos alunos, pais e mestres. Convite: chegou a minha formatura, venha comemorar comigo. EMEIF Governador Mário Covas, Infantil 2. Data: dia 4 de dezembro de 2014. Local: Anfiteatro da Câmara Municipal, Rua Monsenhor Nakamura, ao lado da Câmara Municipal. Horário: 19h30. Convite: EMEF Governador Mário Covas, 9º ano A e 9º ano B. A EMEIF Governador Mário Covas de Álvares Machado, e aos concluintes do ensino fundamental, tenho o prazer de convidar Vossa Senhoria e família para a colação de grau, dia 9 de dezembro de 2014, horário às 20h, local Anfiteatro, Câmara Municipal. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda de um passo de dança, do medo, do sonho, de uma ponte, da procura e um encontro. Fernando Sabino. Passaremos agora a leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Requerimento número 498. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para seja encaminhado expediente, senhor prefeito, solicitando que nos informe pelos quais motivos a travessia entre os conjuntos habitacionais da CDHU Mário Mauro e Salvador Costa ainda não foi concluída. Todos os vereadores. Requerimento 498 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 499. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado o expediente, a Caiuá e Energisa, solicitando que nos informe a quantidade de transformadores no município, bem como estado de conservação e potência de cada um deles. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 499 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 500. Requer a mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente a Caiuá e Energisa, solicitando que nos informe como está o procedimento que visa a poda de árvores na zona urbana do município de Álvares Machado. Vereador Ariel Pontes. Requerimento número 500 em discussão.
Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 501. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de instalação de ar-condicionado no velório municipal. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 501 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 502. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra processo que visa o recap da rua 7 de setembro expedicionário. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 502 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 503. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando informações sobre atribuições de empresa que venceu o procedimento licitatório para desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 503 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 504. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se a atual administração tem previsão de criação de empregos públicos deste sepultador, criação de novos cemitérios e melhoria e ampliação do já existente. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 504 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 505. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Se existe previsão de adequação da galeria de águas pluviais na rotatória do Jardim Raio do Sol, início da Rua Japão, proximidade da residência de número 333, fotos em anexo, visto que o sistema de captação está deficiente, tornando-a ineficaz perante o volume de água. Vereadores Pedrinho do Coral, Francis Policati, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. Requerimento 505 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 506. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Se existe previsão de implantação de meio-fio no final da rua Pedro Mazro, proximidades ao número 479, visando viabilizar a implantação de passeio público, fotos em anexo. Vereadores Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Requerimento 506 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 507. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Nos encaminhe, reiterando pela sexta vez este requerimento, cópia do projeto e planilha de custo de obras de recap das vias do Jardim Horizonte, para que esta Casa de Leis possa programar o repasse de recursos conforme acordado no início do ano com o senhor prefeito. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Francis Policati. Requerimento 507 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 508. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Nos informe quais providências a administração vem tomando para o prolongamento da Avenida Alfredo Marcondes até a nova unidade do SESI, em vista da inauguração da escola. Vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral. Requerimento 508 em discussão.
Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 509. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Nos informes quais providências a administração vem tomando com relação aos atrasos no pagamento dos vigilantes pela empresa contratada para tal serviço. Vereadores: Chiquinho do PT, Francis Policati, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral. Requerimento 509 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 510. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Nos informes quais providência a administração vem tomando para combater a erosão existente na Rua Áustria, Jardim Raio do Sol. Vereadores: Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Requerimento 510 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 511. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Nos encaminhe, reiterando pela quinta vez o requerimento, cópia do projeto e planilha de custo das obras de construção de praça no Jardim das Rosas, para que esses vereadores possam ir buscar recursos para efetivação do projeto junto ao Estado e Governo Federal. Vereadores: Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Francis Policati e Nelson do Roque. Requerimento 511 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 512. Requer a mesa na forma regimental, ouvido ao plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Nos encaminhe, reiterando pela terceira vez este requerimento, cópia do projeto e planilha de custo das obras de recap das vias do Jardim Bela Vista, para que esses vereadores possam ir em busca de recursos no governo do Estado e governo federal, tendo em vista as condições precárias que as vias citadas se encontram. São as ruas Chavantes e Alfredo Marcondes. Vereadores: Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati e Nelson do Roque. Requerimento 512 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Aproveitando que essa casa está cheia, principalmente de jovens, nós gostaríamos de explicar para vocês o que é que nós acabamos de fazer. A sessão da Câmara era dividida em duas partes. Expediente, que é onde se apresenta as matérias de vereadores e também recebidos pelo poder público ou de terceiros. Por isso, no primeiro momento, faz-se a leitura dos documentos que o Poder Executivo manda para essa Casa de Leis. Geralmente são as informações que são feitas através dos requerimentos, ou projetos de leis, ou alguma outra informação que o Poder Executivo quer prestar a esta Casa. Também tem os documentos recebidos pelos terceiros, que são convites ou informações que a comunidade quer trazer para essa Casa de Leis e para os vereadores. E o apresentado pelos vereadores. O vereador ele pode apresentar requerimento. O que seria requerimento? Isso que nós acabamos de ler. Requerimentos são pedidos de informações. Ele pode ser destinado ao prefeito ou a alguma empresa, Caiuá, Sabesp. É aquilo que o vereador quer saber para poder prestar contas à comunidade ou alguma informação que a comunidade tem pedido. Todo requerimento ele precisa ser votado. O autor é um vereador, mas a partir do momento que ele põe em votação, por isso que se tem a discussão, porque todos os demais vereadores precisam concordar com a informação que esse vereador está solicitando, por isso que se põe em discussão. Geralmente é para que ele saiba o que é que o vereador está querendo saber através daquele pedido, que pode ser formal, que é o caso que nós acabamos de ler, ou informal, que é o verbal, que ele se inscreve no momento do expediente e ele faz a solicitação. Por isso que todo requerimento tem que ser colocado à discussão para que todos os vereadores aprovem. E depois de aprovado, ele é destinado então ao órgão competente, ao Poder Executivo, à Sabesp, a Caiuá ou qualquer outra empresa do qual o vereador solicita informação.
Agora nós vamos ter a moção. Moção, ela pode ser de repúdio ou pode ser de aplauso. Aplauso é quando você quer elogiar, parabenizar, reconhecer o trabalho de alguém ou de algo no seu município e você quer parabenizá-lo, como é o que aconteceu hoje com o Guilherme e com o César, com o CCI de uma maneira especial. Ou de repúdio, que é o caso que essa Casa de Lei já fez, a empresa Vivo, a Caiuá e a própria Sabesp, pelos buracos que ela tem feito na vias. Então nós podemos colocar moções de aplauso e de repúdio. No entanto, todos os vereadores precisam concordar, votar, discutir para que tenha validade. A indicação, que é o que nós veremos daqui a pouco, é uma indicação, é algo que o vereador está indicando para o Poder Executivo ou para um outro órgão, e como sugestão. Por isso, ele não precisa passar por votação. O requerimento, ele quer resposta. A indicação, ele indica, ele sugere. Passaremos agora à leitura da moção. Só uma parte, não, presidente. Eu gostaria que fosse incluído na ordem do dia também um projeto de lei número 42 do Poder Executivo, que trata da alteração da planta genérica de valores. O 44? 42, né, Paula? Solicito o projeto. Para que o projeto seja incluído na pauta, um dos requisitos é que tenha-se as comissões, parecer das comissões. Pela ordem, senhora presidente, eu gostaria que fosse deferido o pedido, porque no nosso regimento interno, em nenhum momento ele fala de inclusão de projeto de lei sendo requerimento verbal, sendo somente por escrito. E também, na própria comissões de finanças, nem eu e nem o Pedrinho do Coral, nós assinamos porque não houve a reunião para a discussão desse projeto de lei. Então, a parte, senhora presidente. O equívoco do nobre vereador, porque nós tivemos reunido semana passada aqui, onde ficou definido por todos os vereadores, a secretária de habitação. Não, ela veio fazer uma apresentação do projeto. A discussão entre a comissão de finanças e orçamento não houve. A apresentação da diretora Adriana, concordo com você plenamente, Carlos. Agora, eu não estou convicto desse projeto ainda, aonde ele pode impactuar não somente no ITBI, e sim também no IPTU ou em algum outro caso. Então, eu gostaria de mais discussões dessa Casa de Lei para depois nós colocarmos em votação esse projeto. A apresentação do projeto pelo Poder Executivo ocorreu. Agora, a discussão da mesa e no caso da Comissão de Finanças e Redação, não houve. Nós não sentamos nós três para conversar. Inclusive, não está nem assinado por mim e nem pelo Pedrinho. Eu acho, desculpa, Ariel, dessa vez, o senhor tem todo o direito até de dar o parecer desfavorável do senhor, mas eu gostaria que fossem para a ordem do dia, como sempre foi, em todas as sessões, quando foi pedido, sempre foi acatado pelo presidente. Todos os pedidos. Agora, por favor, nobre par, gostaria que o senhor ouvisse também. Desde o ano passado, esse projeto já veio sendo discutido por nós. Todos vocês sabem da importância. O município é um município pobre, é um município que não tem recursos. De vocês três e de nós, de todos aqui, toda semana sai pedido para aquela prefeitura. Fazendo politicagem em cima disso, entenderam? Rodando o bairro, dizendo que o prefeito não pode fazer e que não quer fazer e isso e aquilo. Nós sabemos que desde o começo do ano passado, quando eu coloquei nessa Casa de Leis o pedido para que se avaliasse essa mudança no que há no município, foi negado. Foi dito por um par nosso aqui que era uma falta de inteligência pedir a revisão da planta genérica de valores, mas eu não acredito que seja isso, porque no município de Cascavel, como eu coloquei naquela sessão no ano passado, isso já ocorreu. Então, eu vejo isso mais como vaidade. Eu acredito que o que foi acordado na semana passada, entre nós aqui, ouviríamos a diretora, ouvimos a diretora, esteve aqui segunda-feira. Aliás, nós ouvimos aquilo que nós já tínhamos ouvido no ano passado. O ano passado não foi aprovado, porque muitos julgaram que nós não tivemos tempo para pensar. Entenderam? Foram 2 milhões perdidos.
esse ano, que deveriam e poderiam estar servindo para recapear isso que o senhor acabou de pedir, né? Jardim Bela Vista, Jardim Horizonte, 2 milhões dá para recapear a cidade inteira quase. Então vamos ser sérios e vamos incluir esse projeto. Se realmente não se quer aprovar, quem não está favorável, diga, não estou favorável, mas o acordo foi, o projeto seria incluído para votação. Senhor vereador, pedido não será aceito. Não há o parecer da Comissão de Justiça, da Finanças, também não há parecer do jurídico. Nós ainda temos 2 sessões, foi ouvido sim o que a Adriana, inclusive solicitado por mim, que viesse nessa Casa de Leis, mas nós não podemos aprovar um projeto sem ter a plena certeza de que isso não vai recair sobre IPTU. Nós temos hoje, e nós temos o parecer de 2 advogados dessa Casa de Leis que estão estudando, porque eles acreditam que isso seja renúncia de receita. Porém, eles estão estudando. Nós não precisamos ter pressa para votar algo que pode impactar em 400% no IPTU. Eu concordo plenamente que a planta de valores está baixa, que aquilo que se paga quando se vende e recolhe para o município é baixo. Mas se pensar que hoje alguém que paga R$150, R$100, vamos por R$100 de IPTU, poderá vir a pagar R$400, nós precisamos pensar muito bem. Concordo que nós precisamos melhorar a receita do município, sim, precisamos. A nossa arrecadação é mínima, 5 milhões para um município que nem nosso anual. Porém, é engraçado porque quando se fala em melhorar a economia, só se pensa em aumentar imposto. Ninguém fala em redução de despesa. Não se apresentou redução de despesa. Apresentou-se aumento de imposto para a comunidade. Não somos contrários. Nós queremos apenas ter certeza daquilo que nós estamos aprovando. O senhor vereador Festo, que é relator, emitiu o parecer da comissão quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, e disse que é favorável e que pode ir. Mas como, senhor vereador Festo, sem um parecer jurídico, o senhor tem certeza disso que o senhor colocou? Se amanhã um juiz vier dizer que é inconstitucional, porque de 1% abaixou para 0,2%, para poder não aumentar o IPTU, tem como se provar, porque não é apenas improbidade administrativa que dá para o prefeito. Só uma parte. Mas para essa casa também, nós não estamos sendo contrários. Eu estou convicto do meu parecer. Mais uma vez. Perdão. Eu peguei à tarde... Desculpa, Festa. Eu e o Dr. Júlio estivemos no Tribunal de Contas, conversamos com o chefe lá, doutor... Esqueci o nome do doutor lá. E ele disse, no entender dele... afirmou, ele falou que não dá por escrito porque não tem como fazer isso, que não há renúncia de receita, como eu também tenho certeza que não há renúncia de receita. Eu tenho certeza que o Chiquinho também, ele está votando contrário, mas não tem renúncia de receita. Tanto é que o Chiquinho foi no gabinete do prefeito, falou que seria favorável essa votação, que incluiria, desde que tivesse o apoio do Ariel para a presidência da Câmara. Então isso aí, eu acho que é 2 pesos e 2 medidas. Se fosse favorável a votação do Ariel, ele votaria favorável ao projeto e incluiria na ordem do dia. Simplesmente o prefeito falou que não ia intervir, ele está tentando ganhar prazo para negociar, eu acho isso aí, infelizmente. O senhor tem como provar isso? É só chamar o prefeito aqui, ele me falou. Ele tem como provar? Vai ser sua palavra, é a dele, Chiquinho. Falar é uma coisa, a palavra dele... Tinha mais gente na sala também. Agora, em resposta ao Ariel, de também ser o recap do Jardim Horizonte, o recap do Alfredo Marcondes, o governo federal e o governo estadual está cheio de dinheiro. É só fazer projetos e planilha de custo. Não o munícipe de Machado pagar 400% de aumento no ITBI. Então, nós não somos contra ao projeto, só que nós queremos discutir melhor esse projeto. Também, senhor Ariel, concordo com o senhor, só que o prefeito teve o ano de 2014 inteiro para subir esse projeto para nós, e ele veio subir agora no final do ano para a gente votar um aumento de imposto de 400% para os munícipes de Machado. Por que ele não subiu esse projeto na primeira sessão de fevereiro, que nem o senhor mesmo colocou
dizendo que no final do ano passado a gente já tinha discutido esse projeto, ele podia ter melhorado o projeto e ter colocado novamente em discussão em fevereiro. Uma parte nova, vereador. O senhor falou em aumento do imposto. É de ITBI. O ITBI não é imposto. ITBI é o valor que se paga na transação comercial que o senhor conhece. O que significa ITBI, então? Com licença, o senhor se inscreva ou peça a parte depois. Eu quero explanar. Eu diria, o ITBI é um valor que se paga no momento de uma transação comercial, durante a transferência de uma propriedade para o nome de uma outra pessoa. Nessa transferência, aquele que está comprando ou quem está vendendo, não importa, é pago esse valor, né? O senhor conhece, já foi explanado aqui esse ano passado. Isso não inferirá no IPTU, não inferirá. E outra coisa, nós ouvimos da Adriana aqui, e temos ouvido isso já desde o ano passado, os que vão pagar o ITBI são aqueles que estão vindo fazer especulação no município, comprando terreno no município, de monte de terreno, para ganhar dinheiro e deixar para o nosso município aquilo que a gente tem visto eles deixarem. Falta de calçada, né? Que mais? Falta de iluminação, porque é com dinheiro que entraria do ITBI que nós poderíamos fazer melhoras, não é só com o dinheiro que vem do governo federal. Vamos pensar, o senhor é representante do PT, eu sou do PV. Do governo federal, quanto nós conseguimos no ano passado? Junto com o deputado Evanir Ribeiro, no início do ano passado, 250 mil. Isso. Só isso. 1 milhão. E o asfalto da Castro Alves, no Parque dos Pinheiros? Não, aquilo... E o caminhão do PAC 2 e a retroescavadeira? Aquilo é que saiu para todo mundo, nobre vereador. Hã? Aquilo é o que saiu para todo mundo, para o país inteiro. Ué, mas não é, você perguntou do governo federal. Do município como o nosso. O país todo, o governo federal não mandou, então? Pleito seu, pleito meu. Peraí. A pergunta que você me fez, o que o governo federal mandou para Álvares Machado? Eu estou te respondendo. Exatamente. Uma retroescavadeira, um caminhão pelo PAC 2, 1,5 milhão para o asfalto da Castro Alves, 250 mil que vai ser aplicado aqui no Jardim Raio do Sol, todos de nós recap. Sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Você me perguntou, se você já sabe, não sei porque você está perguntando. Eu sei, e eu quero que seja dito aqui. Com a palavra. Porque esse recurso. Com a palavra, como presidente, eu peço para que suspenda essa discussão. Para todos os municípios. Pleito nosso lá. Eu peço que suspenda a discussão. Projeto de lei. Vamos aguardar o parecer jurídico. E assim que tivermos o parecer jurídico e os das comissões, ele será incluído na pauta, com os pareceres em ordem. Passaremos agora à leitura da moção. Moção número 60. Os vereadores que essa subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso aos organizadores da Festa das Nações de 2014, em nosso município, evento este coroado com sucesso ímpar. Tal homenagem tem como escopo enaltecer o resultado extremamente positivo do evento, que tem no intuito, princípio, caráter social e filantrópico. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente homenagem aos membros do CECEM, organizadores do evento. Vereadores Carlos Cabreira, Nelson do Roque, Zé Carteiro, Carlos da Pizzaria, Ariel Pontes e Festo. Moção 60 de 2014, em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 61. Os vereadores que essa subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso aos membros do CECEM, Círculo Católico Estrela da Manhã de Álvares Machado, que vem desempenhando um trabalho excepcional de caráter social e filantrópico. Tal homenagem tem como escopo enaltecer o trabalho de jovens valorosos, preocupados em elaborar a vida dos mais necessitados, evitando esforços e trabalho desse nobre objeto. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente homenagem aos membros do CECEM. Vereador Carlos Cabreira, Festo, Ariel Pontes, Nelson do Roque, Zé Carteiro e Carlos da Pizzaria.
Moção 61 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 62. Os vereadores que essa subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso ao Dr. Osmar Augusto Venâncio, delegado de Polícia Civil, que atuou em nosso município por longo período, que se aposentou recentemente. Tal homenagem tem como escopo enaltecer o trabalho desse profissional em nosso município, pelo grande lapso de tempo que atuou frente à nossa delegacia. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente homenagem ao Dr. Osmar Augusto Venâncio. Vereadores Festo, Carlos Cabreira, Ariel Pontes, Nelson do Roque, Zé Carteiro e Carlos da Pizzaria. Moção 62 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 63. Os vereadores que essa subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso ao senhor prefeito pelas melhorias que efetivou no cemitério local no tocante à melhora no sistema de abastecimento de água e reforma da capela. Tal homenagem tem como escopo enaltecer as melhorias dadas à importância para a nossa população. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente homenagem ao senhor prefeito, vereador Festo, Carlos Cabreira, Ariel Pontes, Nelson do Roque, Zé Carteiro e Carlos da Pizzaria. Moção 63 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 64. Os vereadores que essa subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso à Construpop, empresa contratada pela municipalidade pelos serviços prestados no município, no tocante à limpeza pública urbana. Tal homenagem é justa, dada a seriedade e competência dos serviços prestados pela empresa em Pígrafos. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente moção aos diretores e servidores da Construpop. Vereador Chiquinho do PT, Franz Policati, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral. Moção 64 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso número 65. Os vereadores que essa subscrevem requerem que, após a tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso ao senhor Cleiton Dutra, coordenador municipal de esporte, pelo brilhante trabalho desenvolvido frente ao setor de esporte do município. Tal homenagem é justa, dada a seriedade, zelo e competência do trabalho desenvolvido pelo profissional em questão. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente moção ao senhor Cleiton Dutra. Vereadores Franz Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Moção 65 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 364/2014, indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando melhorias no ponto de ônibus, inclusive colocação de placa indicando a existência do ponto, na Avenida da Amizade e nas proximidades da empresa do Leto, foto em anexo. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Franz Policati e Nelson do Roque. Indicação número 365/2014, indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando a colocação de sinalização adequada ao local e placa indicando carga e descarga na rua Olavo Bilac, ao lado do Mercado Estrela, sala das sessões, dia 1 de dezembro de 2014. Vereadores Pedrinho do Coral, Franz Policati, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. Indicação número 366/2014, indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando implantação de sinalização adequada na área escolar,
no final da Avenida Alfredo Marcondes, nas proximidades da nova unidade do SESI, no Jardim Bela Vista. Sala das Sessões, dia 1º de dezembro de 2014. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati e Nelson do Roque. Indicação número 367 de 2014. Indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando a implantação de estacionamento só de um lado, na área escolar, na Avenida Alfredo Marcondes, nas proximidades da nova unidade do SESI, no Jardim Bela Vista. Sala das Sessões, dia 1º de dezembro de 2014. Vereadores Pedrinho do Coral, Francis Policati, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. Não havendo mais matéria a ser tratada, passaremos para os vereadores inscritos no expediente. Vereador Ariel Pontes. Permissão para fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Obrigado. Eu gostaria apenas de relatar sobre o requerimento de número 502 da noite de hoje. Informações sobre o recap na rua 7 de setembro e Rua dos Expedicionários, localizadas as duas no bairro Antigo Matadouro, né? Hoje Nossa Senhora da Penha. Na sexta-feira da semana passada, eu recebi uma ligação do deputado Ed Thomas. No momento que antecedeu a campanha, ele havia feito uma promessa de enviar 300 mil para recap para o município, e ele fez uma primeira concessão, liberação de 100 mil reais, e eu estarei levando alguns moradores daquelas ruas do bairro para apresentar ao prefeito o pedido que esse recurso seja usado nas ruas 7 de setembro e Rua dos Expedicionários. Por aquilo que foi gasto no Jardim das Rosas, eu acredito que porque também é um desejo dos moradores antigos, que antecede a nossa campanha em 2012, de uma academia da terceira idade ali. Então, acredito que com esses 100 mil a gente possa fazer o recap das duas ruas, porque são curtas, né? Principalmente a Rua dos Expedicionários, se eu não me engano, é um pouco mais curta, o trecho que necessita de recap, e desse modo só deixar registrado na casa. Um outro comentário que eu gostaria de fazer também, em relação à nossa participação, minha e do nobre pai Pedrinho, na Comissão do Meio Ambiente, na semana passada, onde nós discutimos mais uma vez as podas de árvores no município que surgiram, né, em decorrência da nossa audiência pública aqui no mês passado. Então, a Graciele Piratelli, ela me enviou um ofício que foi encaminhado a Kaiowá Energisa, cobrando deles, né, uma poda mais cautelosa, ou seja, menos agressiva às árvores. Nós havíamos colocado isso, Dona Tereza, durante a audiência, foi quem principalmente frisou esse problema. O Birra também fez comentários acerca disso. Então vale a pena nós tratarmos desse tema aqui hoje à noite e dizer que nós não somos de maneira nenhuma, não concordamos, não estamos de acordo então com a poda que vem sendo feita, né? O município já está quase todo limpo quando tratamos da limpeza da fiação. Semana passada, final da semana passada, eles estavam fazendo o bairro Jardim Horizonte, e o que eles haviam dito é que, começando por aqui, nas proximidades da Câmara, iriam em continuidade ao Bela Vista, Nossa Senhora da Paz e Jardim Horizonte. Então eu vou pedir ao nosso diretor legislativo que também redija um ofício, né, já que não houve tempo hábil para pedir um requerimento. Foi feito um requerimento, mas não da maneira como eu quero colocar, com fotos, enfim, material mais amplo, mostrando que aquilo que eles prometeram que não fariam, que seria a poda drástica das árvores,
que ocorreu, né? Para que na próxima poda, inclusive na segunda etapa, que é a que prevê poda para a zona rural, conforme eles nos colocaram, para que eles tenham os devidos cuidados. Muito obrigado. Escrito também o vereador Cabreira. Senhor presidente, permissão para falar da mesa? Permissão concedida? Obrigado. Sobre o requerimento 498, onde se diz respeito à travessia que liga os dois bairros do conjunto habitacional, há cerca de um ano, essa Casa de Leis, quando devolveu o dinheiro, tinha feito um compromisso que parte desse dinheiro seria destinado à construção da travessia. Começou-se a obra e em seguida nós pedimos junto ao Bragato que fizesse uma intervenção junto à Secretaria da Habitação com o atual secretário na época, o Dr. Silvio Torres, que foi atendido, nos liberou aproximadamente R$170 mil. E não sei qual o motivo, eu até questionei o prefeito essa semana, da morosidade daquela obra. Eu acho que um ano se passou e não foi concluída aquela obra. Aí o Horácio falou que foi devido ao projeto que está parado na Secretaria da Habitação. Eu não sei se é má vontade dos nossos engenheiros, se é falta de tempo, ou se o prefeito tem que contratar uma equipe que faça esse trabalho com mais rapidez, que a gente tem visto os moradores dos bairros reclamarem com a gente frequentemente, que já melhorou bastante, mas ainda está muito perigoso, porque agora nessa época de chuva agora ficou muito lisa aquela travessia, já houve pessoas que caíram de moto lá, pessoa que caiu a pé. Então a gente queria saber qual o motivo dessa morosidade. Em segunda questão também, o vereador Isaac Silva, de Presidente Prudente, fez um requerimento junto ao Estado, através da CART, solicitando uma passarela de frente à Unoeste. Então eu gostaria que essa Casa de Leis fizesse um manifesto de apoio ao requerimento dele junto ao Estado. E tem outra travessia também, eu acho que é próximo da ABB, por ali, não sei onde que é, são duas travessias, duas passarelas. Então que a gente fizesse um manifesto de apoio ao deputado vereador Isaac Silva, e essa Casa de Lei desse total apoio. Só uma parte, Cabreira. Pois não. Em relação à passagem do Santa Eugênia lá e do Salvador Costa e Mário Mauro, a prefeitura está fazendo um serviço ali perto do Matsuda, onde eles estão tirando um barranco enorme e aproveitando para aterrar as casinhas, aterrar as creches onde está sendo construída. Nós podíamos reunir com o prefeito e o Vicente Pontes, que é de obras, e pedir para, no mínimo, enquanto não joga o asfalto, não faz a iluminação, porque não vem o recurso, para ele pelo menos estar aterrando, erguendo o aterro em uns 5, 6 metros de altura, que já melhoraria praticamente 100% a passagem, porque hoje na hora que você sobe com o carro, se você não subir bem engrenado, você acaba voltando para trás. Se for um carro 1000, é até perigoso retornar para trás. Então a gente poderia estar sentando com o prefeito e solicitando que um pouco dessa terra que está sendo retirada lá no barranco perto do Matsuda, que seja jogado nesta passagem para a elevação da passagem, que hoje ela está muito íngreme, onde ocasiona todo esse problema no carro, para a própria pessoa também. Melhorou muito com o dinheiro que essa Casa de Lei devolveu, não tenha dúvida. Melhorou praticamente 100%, que as pessoas passavam por um buraco enorme, com mais de 10 metros de fundura. Hoje não, hoje elas passam num local bem melhor e mais acessível. Mas se aumentar o barranco, eu acho que já melhora mais uns 50%, até que chegue o recurso pelo governo estadual ou governo federal que asfalte e faça a iluminação. Então acho que nós poderíamos estar marcando essa reunião com o prefeito, chamando o Vicente e pedindo que jogue pelo menos mais uns 3, 4 metros, 5 metros de aterro ali. Só uma colocação, essa reunião, senhor Edil, nós já fizemos várias vezes. Nós já solicitamos várias vezes ao prefeito que colocasse mais terra. Inclusive, nós já até comentamos que se a chuva fosse muito forte,
a água, ela imposta bem em cima do tubo. Era perigoso começar a fazer erosões e daqui a pouco estaria sem terra e o tubo à mostra. 280 mil mais do que foi gasto seria perdido. Então essa questão de se jogar terra já foi solicitado várias vezes por esta casa ao senhor prefeito. Não só como colocar mais terra, aterrar, como a iluminação, porque é um lugar muito ermo à noite. Mas acredito que nós podemos agora indicar para o prefeito aonde ele pode buscar a terra, que é o que o senhor está falando do barranco do Matsuda. É que a desculpa é que não tinha terra. Hoje já existe a terra. Que o barranco que está sendo tirado lá é enorme. Então eu acho que dá para fazer o aterro tranquilamente. Hoje eu estive lá vendo as máquinas trabalhar, acompanhando. Tem muita terra ali para ser retirada. Então já esse pedido nós já tínhamos feito várias e várias vezes, através até de próprios requerimentos, que melhorasse a passagem, só que eles alegavam que não tinha onde buscar o material. Hoje já existe o material. Solicito ao diretor legislativo que faça o apoio, a moção de apoio ao vereador Isaac Silva, em nome de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Não havendo mais inscritos no expediente, passaremos para a ordem do dia. Projeto de Lei número 37. Autor, Poder Executivo. Assunto, institui programa de recuperação fiscal. Em segunda votação. Projeto de Lei 37/2014 sobre institui programa de recuperação fiscal, o REFIS, em segunda discussão. Em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de Lei número 38. Autor, Poder Executivo. Assunto, altera perímetro urbano e área de expansão de Álvares Machado. Artigo 1. Para efeito desta lei, entende-se por zonas urbanas a compreendida nos limites territoriais do município de Álvares Machado, não definidas como áreas de expansão urbana e áreas rurais. Artigo 2. Fica considerada área de expansão e área urbanizável de acordo com os seguintes critérios e datum Sirgas 2000. Parágrafo 1º. Fica definido como área urbanizável o polígono compreendido entre as coordenadas e distâncias abaixo. Inicia-se no ponto 1, definido pelas coordenadas E 45.015.1.5100 EN 75.753.5400. Desse segue até o ponto 2, definido pelas coordenadas E 448.735,9968 EN 754.754.43.5400, com acimute de 270 metros e a distância de 1.415.513,2 metros. Desse segue até o ponto 3, definido pelas coordenadas E 44.13.49.7708 EN 755.1203.2528, com acimute de 296,21,27 e distância de 8.243 metros 168. Desse segue até o ponto 4, definido pelas coordenadas E44.344.778900 EN 755.5172.2000, com acimute de 28,12.1200 e distância de 4.503,4912 metros. Desse segue até o ponto 5, definido pelas coordenadas E 45.014.80193 EN 755.068.80.762, com acimute de 123,57,18 e distância de 8.041,385 metros. Desse segue até o ponto 1, com acimute de 179,56,10 e distância de 3.137,198 metros. Ponto este inicial dessa descrição. O perímetro acima encerra uma área de 34.406
34.406.070,4848 metros quadrados. O polígono definido como perímetro urbano do Distrito de Coronel Goulart permanece inalterado de acordo com a lei municipal específica. Artigo 3. Para a área de inspeção urbana serão definidos critérios para o uso e ocupação do solo através do decreto a ser regulamentado no prazo máximo de 90 dias a contar da data da aprovação da presente lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se todas as disposições em contrário. Parecer jurídico. Trata-se de propositura em síntese que objetiva alterar o perímetro urbano e a área de expansão urbana no município de Álvares Machado. Na mesma obra, ressalta que o zoneamento, embora seja eficiente instrumento urbanístico de ordenação da cidade, há que ser utilizado com prudência e respeito aos direitos adquiridos, pois a simples mudança de destinação de um bairro ou de uma rua produz profundas alterações econômicas e sociais, valorizando ou desvalorizando substancialmente as propriedades atingidas e as adjacências, consoantes os novos ônus ou vantagens que acarrete para o local. Por isso, as normas edilícias devem evitar o quanto possível essas súbitas e frequentes modificações de uso que afetam instantaneamente a propriedade e atividades particulares. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 57. Parecer. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável à tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Presidente Ariel Pontes, relator Festo, membros Zé Carteiro. Projeto de Lei 38/2014 em discussão. A ordem do dia é onde se colocam os projetos de leis. Somente o Poder Executivo pode executar obras e investir recursos no nosso município. No entanto, somente a Câmara de Vereadores é que pode fazer leis. As leis que gerem despesas, elas devem partir do Executivo. Nenhum vereador pode propor leis que gerem despesa. No entanto, o vereador é que aprova tanto as leis do prefeito quanto do próprio vereador. Essa lei que nós estamos aprovando neste momento, está indo para a primeira discussão, é o início para a regularização das chácaras que estão irregulares no município de Álvares Machado. Projeto de lei anterior, que foi aprovado já em segunda discussão, semana anterior já tinha sido aprovado em primeira, ele autoriza o prefeito a fazer o refis, que é um refinanciamento da dívida de quem deixou de pagar o IPTU. Retira-se os juros e divide até em 4 vezes para que as pessoas possam pagar. Então, tudo que o prefeito vai fazer em relação a leis precisa passar por essa casa. Daí a importância dos vereadores. Em discussão, o projeto que altera o perímetro urbano e a área de expansão de Álvares Machado. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 43. Autor, Poder Executivo. Assunto, pagamento de abono aos profissionais do magistério. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover, em forma de abono, a distribuição de verba residual apurada no exercício 2014, da transferência recebida do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, destinada exclusivamente para pagamento salarial aos profissionais do magistério que atuam na educação básica. Artigo 2. O abono será pago aos docentes municipais e estaduais afastados junto ao município, bem como aos especialistas em educação municipal, e será proporcional à assiduidade, jornada de trabalho e às funções desempenhadas. Artigo 3. Os profissionais do magistério que não tiverem 100 dias de presença em efetivo exercício, conforme o calendário escolar, não terá direito ao recebimento do abono. Artigo 4. O abono não será incorporado para nenhum efeito aos salários. Artigo 5. A despesa com a execução da presente lei correrão por conta de recursos oriundos de repasse do Fundeb, consignadas no orçamento vigente.
Artigo 6. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Parecer jurídico. A presidente da Câmara de Vereadores, na forma regimental, solicita nos parecer acerca de constitucionalidade de projeto de lei que autoriza o pagamento de abono aos profissionais do magistério, em efeito exercício na educação básica do município e das outras providências. Há que se registrar que o pagamento do abono não deve ser uma prática habitual na gestão do Fundeb, pois sua utilização constante demonstra a possibilidade de planejamento deficiente na ampliação dos recursos destinados à remuneração dos profissionais do magistério, além da possibilidade de revisão ou reformulação do plano cargos e salário. Portanto, a matéria veiculada nesse projeto de lei encontra-se adequada perfeitamente aos princípios da competência legislativa assegurados ao município, incumbidos no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, e não conflita com a competência privativa da União Federal, e também não conflita com a competência concorrente entre a União Federal, Estados e Distritos Federais. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 58. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável à tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Presidente Ariel Pontes, relator Festo, membros Zé Carteiro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer número 22. A comissão, em análise ao processo em epígrafes, emite parecer favorável à ida do mesmo a plenário para apreciação e votação do mérito, haja visto que o pagamento do abono se dará com provável sobra de recursos do Fundeb, não acrescentando, portanto, despesa ao orçamento. Presidente Chiquinho do PT, relator Cabreira, membro Pedrinho do Coral. Projeto de Lei 43 de 2014, que autoriza o Poder Executivo ao pagamento de abono aos profissionais do magistério, em primeira discussão. Em discussão? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 37. Autores: Chiquinho do PT, Franz Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Assunto: ações preventivas de Programa de Ações Preventivas em Saúde Bucal. Artigo 1. Fica o Poder Executivo, através dos órgãos técnicos e profissionais da Diretoria Municipal de Saúde, obrigado a realizará programas periódicos de ações coletivas preventivas em saúde bucal. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Justificativa. A propositura ora apresentada tem como escopo estabelecer programas periódicos em saúde bucal, visando minimizar problemas que afligem nossa população. Como todos nós sabemos, a informação é essencial e o acompanhamento primordial para que tenhamos resultados importantes nesta área. Isto posto, solicito dos nobres pares a apreciação e votação dessa propositura. Vereadores Chiquinho do PT, Franz Policato, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 59. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável à tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Presidente Ariel Pontes, relator Festo, membros Zé Carteiro. Projeto de Lei 37/2014 sobre ações preventivas de Programa de Ações em Saúde Bucal, em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 38. Autores: Franz Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Assunto: obriga as escolas públicas a expor malefícios das drogas e outros. Artigo 1. Fica o Poder Executivo, através das escolas públicas do município, obrigado a expor em lugares de fácil visibilidade os malefícios causados pelas drogas, bebidas, fumos e doenças infecciosas sexualmente transmissíveis.
Artigo 2. Todo material a ser produzido deverá contar com a anuência da Diretoria Municipal de Saúde. Artigo 3. O Poder Executivo regulamentará a presente lei através de decreto. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A propositura ora apresentada tem como escopo orientar e alertar os estudantes das escolas públicas municipais quanto aos malefícios causados pelas drogas, bebidas e outros. Como todos nós sabemos, a informação é essencial para que tenhamos condições de melhorar a situação quanto às questões que envolvem drogas, bebidas, fumos e outros males que afligem nossa coletividade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 60. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável e tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Presidente, Ariel Pontes. Relator, Festo. Membros, Zé Carteiro. Projeto de Lei 38/2014, em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 39. Autores: Chiquinho do PT, Franz Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Assunto: obriga as escolas públicas a possuir pessoas capacitadas em atendimento emergenciais. Artigo 1. Fica sendo obrigatório por parte das escolas públicas e particulares do município o treinamento e capacitação de um funcionário por instituição para atendimento emergencial de primeiros socorros, em casos de acidentes ou outros casos que requeram tal intervenção. Artigo 2. O Poder Executivo regulamentará a presente lei através de decreto. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A propositura, ora apresentada, tem como escopo tornar obrigatório as unidades de ensino pública e privada a manter em seu quadro funcional um funcionário que tenha tido capacitação em atendimento de primeiros socorros. Como todos nós sabemos, os primeiros socorros podem salvar vidas e ações preventivas devem ser incentivadas para que se tenha condições de atendimento pronto até que o socorro definitivo chegue. Parecer das Comissão de Justiça e Redação. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável à tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Projeto número 39/2014, sobre obriga as escolas públicas a possuir pessoas capacitadas em atendimento emergencial, em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Não havendo mais matéria a ser tratada, passaremos agora para o ato solene de entrega das medalhas aos jovens Guilherme Cabreira e César Nogueira. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do currículo dos mesmos. Requerimento 402. Considerando que dispõe a resolução que cria a medalha de honra ao mérito Guilherme Barão, considerando o trabalho excepcional que os jovens Guilherme Bortoluzzi Cabreira e César Henrique Nogueira fazem frente ao Círculo Católico Estrela da Manhã, promovendo eventos sociais voltados a crianças e jovens e resgatando muitas vidas do mau caminho, trazendo-os para uma vida digna e promissora. Requer a mesma na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja concedida a medalha a Guilherme Barão, a Guilherme Bortoluzzi Cabreira e César Henrique Nogueira, cujas biografias se encontram em anexa. Vereador Carlos Cabreira. Agora vai demorar que as biografias é grande, tá, gente? Biografia de César Henrique Nogueira. Nome: César Henrique Nogueira. Data de nascimento: 12 de novembro de 1987, 27 anos. RG e CPF eu não vou passar, tá, César? Local de nascimento: Álvares Machado. Filiação: mãe, Anice de Cássia Nogueira. Estado civil: solteiro. Religião: católico.
Cursando o 5º termo do curso de Gestão Empresarial da FATEC, de Presidente Prudente, trabalha como auxiliar administrativo na paróquia São José. Membro da paróquia São José de Álvares Machado, presente todas as semanas nas celebrações eucarísticas e coordenador do Círculo Católico Estrela da Manhã de Álvares Machado, CECEM. No ano de 2001, adentrou ao grupo de jovens Círculo Católico Estrela da Manhã, ao qual pertence até hoje, sendo 3 vezes coordenador geral do mesmo. No ano de 2009, além de exercer a função de coordenador do grupo, foi responsável pela formação de servos. A mesma tem a finalidade de formar pessoas que, através da mudança de comportamento, possam testemunhar com suas próprias vidas e ação transformadora do Evangelho, que é capaz de mudar a realidade em que vivem. Em 2010, no 2º ano de sua coordenação, junto com Guilherme, seu parceiro de coordenação, não satisfeito com as atividades que estavam sendo desenvolvidas e tendo em vista que poderiam ir atrás de tentar trazer mais jovens a viverem uma outra realidade, sendo que viam em sua cidade uma grande quantidade de jovens viciadas em drogas. Mergulhada no alcoolismo, começaram um processo de reformulação no grupo em relação às missões desempenhadas pelo mesmo. Naquele ano, realizaram 3 importantes eventos que marcaram a história do grupo e teve grande repercussão no município. O primeiro foi o chamado Nas Asas do Senhor, que era 3 dias de evangelização, encerrando com o show de renomada cantora católica Celina Borges. O segundo foi uma reestruturação no formato do encontro de jovens, realizado pelo grupo. Antes, tais encontros eram passados de forma integral, música e pregações, por membros do mesmo, mas naquele ano decidiram trazer missionários de fora para passar o mesmo. Naquela ocasião, foram chamados membros de uma comunidade de vida nacionalmente conhecida no meio católico, chamada Aliança de Misericórdia, e o último e mais importante acontecimento daquele ano foi a criação, estruturação e realização do primeiro acampamento de jovens do nosso município, chamado EFATá. Tal acampamento tem transformado a vida de muitos jovens. Em 2011, César decidiu dedicar aquele ano inteiramente para o anúncio do Evangelho e foi morar em uma comunidade de vida na cidade de Guaratinguetá, São Paulo, chamada Anuncia-me. Tal comunidade tem o carisma de ser voz insensível de Deus. Lá, começou a viver como missionário, propagando o Evangelho nas cidades onde era convidado, não tendo salário e não recebendo nada em troca por sua missão. Foi ano de graça em sua vida, onde pôde mergulhar ainda mais na sua fé católica e ter experiências marcantes que guarda com muito carinho. Em 2012, voltou para a cidade de Álvares Machado, realizado com tudo aquilo que tinha desempenhado no ano anterior, voltando a participar ativamente de todas as atividades do CECEM. No ano de 2014, para sua surpresa, volta para a coordenação do grupo junto com Guilherme, seu parceiro de coordenação do ano de 2010, sendo que neste ano puderam desempenhar sonhos que desde a primeira coordenação tinha em relação aos adolescentes do nosso município, que era a criação de um grupo que pudesse cuidar dessa faixa da população. Foi então que designaram a missão para Gustavo Cabreira e Ariane Cunha, para realizar um acampamento chamado Agape, voltado para os adolescentes. Esse acampamento atenderia a criação do grupo, que seria anunciado ao final do mesmo. O acampamento foi um sucesso e a partir dele começou o CECEM Júnior, esse sonho que estava no coração de César e Guilherme desde 2010. Esse grupo tem uma coordenação própria e caminha para conseguir trazer mais adolescentes que possam ter experiência com o amor de Deus. Outro fato importante que aconteceu em 2014 é que César foi ordenado pelo bispo diocesano como ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, sendo assim o ministro mais jovem do nosso município. Ao término de 2014, César estará encerrando sua coordenação no CECEM, realizado por ver tantos jovens se encontrando com Deus e tendo suas vidas transformadas
de eventos que Deus lhe deu a graça de estar realizando. Esta foi a biografia do César. Deu até secou a língua. Biografia de Guilherme Bortolucci. A do Guilherme é um pouco mais, é 3 páginas, mas vamos lá. Biografia de Guilherme Bortolucci. Nome: Guilherme Bortolucci Cabreira. Data de nascimento: 4 de abril de 91, 23 anos. Local de nascimento: Álvares Machado. Filiação: pai José Carlos Cabreira Parra, que está aqui de vereador. Mãe Sônia Maria Bortolucci Cabreira. Estado civil: solteiro. Religião: católico. Coordenador do Círculo Católico Estrela da Manhã de Álvares Machado. Membro atuante da Paróquia São José de Álvares Machado. Presente todas as semanas nas celebrações eucarísticas. Atuante no grupo de jovens Círculo Católico Estrela da Manhã. 4 vezes coordenador geral. 1 vez coordenador do Ministério do Estudo e Pregação. 1 vez coordenador da formação de novos servos. Entrada de novos membros ao grupo. Idealizador do evento que são de grande importância e abrangência em nossa cidade. Em 2010, no seu primeiro ano de coordenação, Guilherme, junto de César Nogueira, seu parceiro de coordenação no ano em questão, criaram o acampamento Efatá, com a intenção de evangelização e transformação de vida. Até hoje, esse acampamento foi realizado 5 vezes, repetindo sempre o mesmo sucesso de número de participantes e qualidade. Isto fez com que o número de integrantes do CECEM aumentasse consideravelmente, fazendo com que o grupo ganhasse a cada ano que passasse um contorno maior e uma influência mais nítida na cidade. Em 2012, ainda na coordenação geral, após uma grande tempestade em sua vida particular, a doença de seu irmão Gustavo, Guilherme desejava fazer o melhor pelas pessoas e motivá-las a serem melhores, mais do que nunca. Após receberem 1000 picolés do seu tio Claudinei Bortolucci, em forma de agradecimento a Nossa Senhora pela cura e recuperação de Gustavo, decidiram não apenas distribuí-los de maneira simples pela cidade, resolveram fazer disso algo muito maior. Foi assim que nasceu a Festa das Crianças, uma festa que hoje tem uma grande parceria com a Prefeitura Municipal. Esta festa é esperada ansiosamente pelas crianças de todas as idades, uma fonte de diversão, lazer para toda a família, com entrada franca e distribuição de picolés, brinquedos, cachorro-quente, refrigerante. Há também muitos brinquedos à disposição da criançada para os diverti-los durante toda a festa. É uma festa muito bonita que deve ser prestigiada por quem ainda não a conhece. Em 2012, Guilherme encerrou a sua coordenação geral no CECEM. Em 2013, assumiu a coordenação da formação de novos servos, denominação para aqueles que decidem servir ao serviço de Deus no CECEM. Esta formação marca a entrada de novos membros para o serviço de Deus dentro do grupo. Foi uma ótima experiência e muito gratificante para Guilherme. No final do ano de 2013, por necessidade do grupo, Guilherme e César voltaram à coordenação do CECEM, a mesma coordenação do ano de 2010. 2014 foi um ano de muito avanço no CECEM. Muitas novidades e estruturação começaram a acontecer. Desde quando entrou na coordenação em 2010, Guilherme via a carência da igreja em atender aos adolescentes e também da cidade em ter algo atrativo para os mesmos. Nessa visão, começou nesse ano uma estruturação para que se iniciasse as atividades para assim alocar os adolescentes. Nasceu assim o acampamento Agape, mesma proposta do Efatá, atendendo o público de 12 a 15 anos. A continuidade desse projeto se iniciou apenas uma semana após o acampamento. O CECEM Júnior, um abraço do grupo de jovens principal, com autonomia, com a ideia de ser totalmente gerido por esses adolescentes num prazo de 1 ano e 3 meses. Quando a gestão atual, em 2016, passará todos os cargos de liderança para as mãos desses pequenos líderes.
Mesmo satisfeito com todo o seu trabalho até aqui, Guilherme não se acomodou. Com seu coração cheio de agradecimento por toda a cidade, por acolher tão bem todos os seus projetos, resolveu deixar mais uma tradição. Importou para Álvares Machado a Festa das Nações, uma fonte genuína de diversão para toda a família machadense. A festa foi um sucesso muito grande de público, venda e qualidade de serviço. Uma parte do lucro foi destinada ao Lar dos Idosos. Após 4 anos, no final de 2014, encerrará suas atividades como coordenador geral do CECEM. Muito satisfeito com todo o seu trabalho e realizado por conseguir executar todos os seus projetos com bastante qualidade. Fora da realidade religiosa, Guilherme está cursando o 5º ano e o último ano de Engenharia Ambiental na Unesp, campus de Presidente Prudente. Hoje estagia na Prefeitura Municipal, na Casa da Agricultura. No dia 3 de novembro, realizou junto ao amigo Emerson Izuka o primeiro Fórum Estudantil Ambiental, com a temática de resíduos sólidos, com a participação dos alunos do Colégio Objetivo Angélica de Oliveira. As palestras foram ministradas por ilustres nomes da Academia de Presidente Prudente, professor Antônio César Leal, professora Encarnita Salas Martins, ambos professores de sua graduação, que aceitaram de primeira o convite para tal evento. A idealização do evento foi muito elogiada por seus professores, que se mostraram aptos a votarem assim que convidados. Esta é a biografia do Guilherme Bortolucci Cabreira. Solicito que os homenageados venham à frente para que possam receber do vereador autor da moção, Carlos Cabreira, a medalha Kyoshi Tatsuzawa. Boa noite a todos. É um grande orgulho e satisfação entregar essa honraria a esses 2 jovens merecedores pelo trabalho que eles desenvolvem aqui em Álvares Machado, com brilhantismo, com dedicação. E vendo esses jovens aqui, a gente tem certeza que Machado está no caminho certo, né? Onde tem muita gente que está na contramão, esses jovens estão na mão certa, do bem, procurando a santidade, que a gente sempre ouve eles falarem isso, procurando a santidade. Então é um orgulho muito grande ter o meu filho aqui, o César, um amigão da gente desde criança. Meus outros filhos aqui também fazem parte do CECEM. Então é uma satisfação muito grande e eu tenho certeza que, acabando esse mandato de vocês, quem suceder vocês, tenho certeza, vai se espelhar em vocês e com certeza vai também conduzir com brilhantismo o CECEM. Obrigado por tudo que vocês têm feito ao nosso município. Em nome de todos os vereadores, a gente quer parabenizar vocês. Vocês são um exemplo para nós e para muitos de Álvares Machado. Eu acredito que se a gente quiser transformar a sociedade, a gente precisa trabalhar a religião com a política e a sociedade. Cada um faz a sua parte e vocês têm feito a parte de vocês com maestria. Vocês têm se tornaram um ícone na nossa sociedade. Parabéns, Deus abençoe vocês. Não desista, porque fazer o bem não é fácil. Se fosse fácil, tinha muita gente. Não é fácil, mas o céu é para aqueles que lá querem chegar. E vocês têm ido, não só vocês, mas têm ensinado o caminho para muitas pessoas. Se eles vão chegar, não se sabe, mas que vocês têm sido excelentes em mostrar o caminho correto, tem sido. Parabéns, Deus abençoe vocês. Álvares Machado não é a mesma depois que vocês assumirem a coordenação do CECEM. Deus abençoe vocês.
parte, senhora presidente. Eu posso fazer alguns comentários também? Claro. Guilherme, César e todos os membros do CECEM. Acho que é unânime, né? Nessa cidade, é unânime o brilho que nós vemos nascer com o trabalho de vocês. No dia 13 de outubro, nós tínhamos discutido muitos projetos, muitas coisas aqui, e íamos já encerrando a sessão quando eu fiz questão de relembrar o trabalho que vocês tinham feito no dia 12, né? Não acabou, digo isso, não acabou. O poder do Espírito Santo que nós vimos no dia 12 de outubro, chegando a tantas crianças, levando a essas crianças esperança, amor, alegria, vocês deram um banho de ensinamento a todos nós com a festa das nações. Na semana passada eu li um trecho que dizia, quando Jesus Cristo vai curar Lázaro, desatai-o e deixai-o seguir. Quantos jovens vocês têm conseguido, obedecendo a ordem de Cristo? Desatai-o, tirai-o das amarras que o impedem de seguir na direção de Cristo. Quantos? Seriam inúmeros os que vocês conseguiram resgatar. Nós tivemos outro dia fazendo um trabalho de evangelização e um jovem deu um testemunho. Ele era traficante de armas e o CECEM pôde ajudá-lo a curar. Que vocês sigam com força nesse caminho, sigam com força, porque uma alma já bastaria, e eu sei, vocês já salvaram muitas mais, né? Mérito não é nosso, nós estamos aqui dando os parabéns a vocês, o mérito é de vocês, e eu sei que tem atingido, né, a grandeza que tem atingido, porque vocês não são vaidosos. Parabéns. Permissão, senhora presidente. Jovens de Deus, né? Que bom. Nós tivemos a oportunidade, eu na qualidade de pai e a professora Kita, nós estivemos juntos lá nesse encontro no dia com o meu filho, né? Nós estava o Crisma, os Crismando, né? O último. E coisa impressionante, o trabalho que vocês fizeram. Eu trabalhei 39 anos na polícia. Por inúmeras vezes, eu e mais alguns colegas chorávamos. Posso testemunhar nome de algum aqui, ao fazermos escolta de preso. E a maioria das escoltas era jovens. A senhora trabalha nessa área e vê lá. Como é desagradável você chegar, ver um jovem indo para a cadeia, né? E durante ali o flagrante, ao estarmos com esses jovens, nós sempre perguntávamos a ele, né? E infelizmente eles nunca tiveram a oportunidade de ter nem o próprio berço, né? A família, que a missão principal é da família. E na sequência, a comunidade nunca fez nada para que mudasse. E vocês fazem um trabalho de promoção humana, de valorização à vida, que nós, na qualidade de pais, nós temos que agradecer, porque vocês estendem uma mão amiga para que consegue mostrar realmente o caminho do bem, né? Evitar que o inimigo ataque esses jovens. Vocês são abençoados, assim como todos os jovens aí, que Deus continue abençoando vocês e não parem com esse trabalho. É um trabalho que realmente entrou na nossa igreja, na nossa paróquia São José. Eu há muitos anos, né, sempre, graças a Deus, sempre fui participante. E já tivemos outras tentativas, mas esse trabalho vosso realmente está dando frutos positivos que devem ser, está sendo colhidos e devem permanecer assim. Tanto é que nós, na qualidade de casais, né, do ECC, nós estivemos lá dando apoio e estaremos sempre dando apoio para vocês. Nos procuram porque nós precisamos de vocês. Que Deus abençoe.
Só um momentinho, eu vou solicitar que todos os vereadores venham para a gente fazer uma foto oficial com os homenageados. Depois, que é muito importante. O César, eu sou testemunha, ele passou num concurso estadual. Hoje ele estaria ganhando em torno de R$ 2.800, R$ 3.000 todo mês líquido, mais ticket e estabilidade. Ele abriu mão disso, abriu mão de trabalhar perto da mãe dele, de morar com a mãe dele, porque ele sentiu que havia uma missão aqui em Álvares Machado. E ele decidiu renunciar aos sonhos dele para fazer a vontade de Deus. Isso é exemplo concreto. Parabéns. Não havendo mais nada a ser tratado. Senhora Presidente, queria pedir licença, antes do encerramento, solicitar que o Cauê providencie para mim a cópia da fita devido à fala do vereador Cabreira. Eu estarei conversando com o prefeito, porque o meu voto sozinho não aprova e nem reprova um projeto de lei. Por favor, providencie, se a presidência permitir. Pedido concedido. Encerrada a sessão, e agora que Deus acompanhe cada um, mas antes disso vamos comer. Fiquemos todos com Deus.